Oi, gente, boa noite! Já estamos aqui ao vivo para mais essa live sobre planejamento eficaz. Por enquanto a plataforma vai avisando as pessoas, eu vou esperar um pouquinho, vou avisar lá nos grupos também, e aí a gente já começa em alguns segundos. Deixa eu só mandar nos grupos. Prontinho, voltei. Deixa eu botar um filtro aqui, né? Porque eu estou com essa cara de acabada uma hora desta. E ninguém merece. Não gostei. Na verdade, né, ela não travou. Eu saí pra colocar... Pronto, agora sim. Pra colocar... Como é que fala? Mandar lá nos grupos. E aí, meu povo, como vocês estão? Boa noite para mais essa live de hoje, né? Nesse dia de friozinho aqui em São Paulo, está bem frio, mas vamos lá. Até que fez um solzinho no meio do dia, mas depois ficou frio novamente. Então hoje a gente vai falar de algo que eu acho que é o calcanhar de Aquiles das mães educadoras, né? Que é o tal... planejamento, né? Porque é a primeira coisa que nos é perguntado. Você sabe o que você está fazendo, né? Você tem um planejamento de estudos? E aí onde a porca aperta o rabo, né? Assim que se diz no interior, então. É o famoso planejamento. E... como eu falei, né, eu decidi fazer esse grupo de lives exatamente no meio do ano, por quê? Né? A gente passou 6 meses e muitas mães... já tem alguém aqui falando, a Angélica já tá falando aqui que até hoje ela não conseguiu. Porque muitas mães não conseguem tirar do papel. Às vezes compram cursos, compram materiais, compram planner, né? E não conseguem tirar esse planejamento do papel. Outras até conseguem pôr no papel, mas... esse planejamento fica tão perfeito que ela não consegue pôr em prática. Então o planejamento ele não é para ser perfeito demais, né? E também ele não é para não estar ali no papel e não conseguir fazer. É algo que tem que ser simples e funcional, né? Aquilo que realmente você vai fazer com seus filhos. Aí você me pergunta, Sil, eu vou conseguir fazer o planejamento? Não, não vai. Já adianto aqui para vocês. Eu, né, na época que eu era professora, eu nunca conseguia terminar, né? Aqui quem tem filho na escola vai dizer quantas e quantas vezes, às vezes chega ali no final do ano e o livro tem um monte de página, né? Porque a professora não conseguiu. Acontecem coisas, crianças adoecem, aparece visita, enfim, né? E aí a gente não consegue pôr o planejamento 100% em prática, mas a gente consegue pôr ali boa parte e ir reajustando. Também é muito importante reajustar esse planejamento, porque às vezes não tá dando certo. Aquele método, aquele material, como eu falei ontem, né? Ontem a gente falou muito sobre isso. Às vezes não tá dando certo, não tem por que eu continuar com algo que não tá dando certo, né? Não existe lá no futebol time que tá ganhando não se mexe? Se tá ganhando, ok, mas se não tá, você precisa mexer ali, trocar o jogador, né? Não é assim que eles fazem? Coloca um jogador melhor, ou sei lá o que, ou troca a função do jogador, que eu não entendo nada de jogo, mas eu sei que de repente coloca um outro atacante, um negócio assim, né? De acordo ali com a movimentação do jogo, né? E assim também é a nossa vida de homeschool. Ela é como se fosse um jogo de futebol. Não tá dando certo, a gente precisa mudar o caminho, precisa mudar a rota, né? Então hoje a gente vai falar sobre planejamento eficaz. Como fazer e pôr em prática um planejamento de maneira eficaz, né? Então eu vou falar aqui boa noite, porque entrou várias mamães agora, novamente. Então boa noite para vocês. Vamos mais para mais um dia, né, o nosso segundo dia de live sobre o planejamento, sobre livrando-se do caos, porque não ter um planejamento também é estar com a vida em caos, né? Você não sabe o que vai fazer. Quantas e quantas vezes eu já passei por isso, no meu início ali do homeschool. O que eu vou fazer hoje? Que atividade que eu vou fazer hoje? Aí eu quero falar sobre... a live de ontem ficou salva, assim. Eu quero falar sobre, por exemplo, sei lá, estudar sobre répteis. Aí, ali na hora da aula, eu entro aqui no computador, deixa eu procurar aqui um material sobre répteis. Porque eu não planejei, porque eu não organizei, porque eu não previ, né? O planejamento nada mais, nada menos é do que uma previsão, né? Daquilo que você
precisa fazer, né? Então vamos lá. Hoje vamos nos aprofundar ainda mais, né, no planejamento, como eu avisei ontem para vocês. Planejar de forma eficaz é você garantir que o seu ensino realmente está sendo posto em prática, né? É você saber onde você quer chegar. Porque como tem aquela velha frase lá do livro Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Eu vejo muitas mães, eu sempre brigo lá no grupo contra isso, né? E aqui eu já falei várias vezes. Você tá ali com material, com isso daí, alguém lança um material, né? Fulano lançou um material. O material é lindo, o material é maravilhoso, né? Nossa, que material legal. Aí você para tudo que você tá fazendo, esquece o plano. Não, agora vou usar o material da fulana. Muda tudo, assim, do nada, sem motivo, né? Uma coisa que tava caminhando. Por quê? Porque você não tem um planejamento. Você não sabe onde você quer chegar. E aquilo que eu falo, né? Por exemplo, se eu não sei a minha direção, se eu não sei qual que é o meu objetivo com o homeschool do meu filho, se eu não sei qual que é o objetivo que eu quero alcançar com ele naquele ano, por exemplo, eu quero alcançar a fluência, então eu tenho que bater nessa tecla de fluência, né? Não adianta, ali no meio da fluência, opa, a Lu Gross lançou um material maravilhoso de morfologia, deixa eu comprar aqui, amanhã eu já começo esse material, porque ele é lindo, é maravilhoso, eu vou lá. Não, gente, por quê? Qual que era a necessidade do seu filho para esse ano? Adquirir fluência, adquirir a consciência fonológica, ou adquirir a fonética. Não, meu filho precisa consolidar a fonética, né? Ele ainda escreve mal, ele ainda lê mal, né? Então eu preciso trabalhar a fluência com meu filho. Não adianta eu ir para morfologia se ele não adquiriu a fluência. Não importa, pode ser o melhor material do mundo, pode ser o material da Susan Bauer lá, né? A madrinha do homeschool. Não importa. Não é aquilo que seu filho precisa no momento. Então, se você não sabe o que você quer atingir com seu filho, não adianta. Você pode ter o melhor material do mundo e você não vai chegar a lugar nenhum e vai ficar assim sempre pulando de galho em galho. Eu sempre vejo lá no grupo, né? Gente, vocês têm um material disso? Eu fico pensando, gente, como assim? Você tá aqui em junho e você ainda não tem um material de língua portuguesa, né? Você começou quantos anos? Tem 3 anos. Né? Como assim você ainda não tem um material? Como assim você ainda não sabe o que você quer fazer? Eu acredito que muitas mães passam por isso, e não é por mal, né? É aquilo, né? É a vontade de você querer acertar, você quer muito acertar, né? Então, só que você quer acertar tanto que você acaba errando, pecando em algumas coisas, né? Mas hoje a gente vai aprender como lidar com isso, como ter estratégias para que isso não aconteça. Então a gente vai começar falando sobre a importância do planejamento. Antes de falar sobre a importância, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Para quem não sabe, né, há uns 4 anos, um belo dia batem aqui na minha porta, né, chamando o nome do meu esposo, e era o quê? A Polícia Civil, armada, né, chamando meu esposo, eu disse que ele não estava em casa, e que se poderia ser eu, eles falaram que sim. Adivinha o que tinha acontecido? Né? O medo de toda mãe em homeschool. Eu tinha sofrido uma denúncia, né? Por uma maldade de uma pessoa. E aí a denúncia veio dizendo que meus filhos não iam pra escola e outras coisitas mais, né? E aí eu comecei a conversar ali com o policial, explicar os meus motivos pelos quais eu escolhi fazer homeschool, né? E eu moro aqui num bairro de periferia, então também utilizei muito isso, né, falando que as escolas aqui são perigosas e etc, né, enfim, e também a parte educacional, falei ali do PISA, tudo isso que vocês sabem, né. E aí o que acontece? Eles viraram pra mim e falaram assim, você tem alguma coisa? Eles não sabiam falar a palavra, os policiais, eles não sabiam falar a palavra planejamento. Boa noite, Joyce. Eles não sabiam falar a palavra planejamento, mas eles me falaram assim, você tem alguma coisa que você anota e que você sabe o que você está fazendo, né? O que você vai fazer ao longo do ano, enfim. Aí eu falei, tenho sim um planejamento, né? Onde você registra ali as atividades. Corri aqui em cima, peguei o planejamento e mostrei pra eles ali com foto, com relatório, como eu sempre fiz. Gente, e pela graça de Deus, aquele foi o primeiro ano. Nessa época eu nem vendia planner, né? Foi o primeiro ano que eu fiz o planner, porque eu não conseguia encontrar nenhum planner do jeito que eu queria. E aí eu fiz o meu planner, né?
Eu fiz muito planner com base na época que eu dava aula, porque a maioria das mães que fazem planners, elas fazem de acordo com esses planners mesmo, como eu mostrei esse meu aqui, né, de planner de normal, né, faz de acordo com esses planners aqui normal. E aí, eu fiz um padrão que era muito semelhante quando eu dava aula, porque quando eu dava aula, eu trabalhei numa escola particular que a gente tinha... trabalhei em duas escolas, assim, uma pública e uma particular, que a gente tinha semanário. E esse semanário era necessário você mandar todas as semanas para a coordenadora, ela avistava, aí estava ok, tudo bem, senão ela fazia ali umas observações e ela já tinha que mandar até a quinta. E ela já separava os materiais que eu ia precisar, se era massinha, se era papel cartão, se era crepom, enfim. Então ela já mandava, né, já a secretária vinha, já me devolvia esse planejamento com o parecer dela ali, e já com os materiais que eu ia precisar para a próxima semana, porque, para quem não sabe, o professor trabalha muito e traz atividade, traz trabalho para casa, né? Quem aqui ou é professora, ou já é filho de professor, ou tem algum professor na família, principalmente de educação infantil e ensino fundamental, sabe muito bem disso. Eu não sei hoje em dia, né? Porque as coisas tudo mudado. Uma amiga minha disse que hoje em dia nem tem papel mais, né? Mas na época em que eu dava aula, muitas vezes trazia caderno para passar lição, trazia atividade pra você recortar e fazer, dia das mães, dia não sei do que, né? Então você acabava trazendo muito trabalho para casa, então ela fazia essa devolutiva ali na sexta-feira. Então quando eu criei esse planner, eu criei muito parecido com o que eu fazia, que é mais ou menos aquele modelo, né, Aqui, olha, eu não garanto ficar gravado, aqui ontem eu quase não consegui, porque o Instagram tá dando uns bug. E aí eu salvei a live, daqui a pouco sumiu o negócio, ficava rodando, ele fechou. Aí quando abriu tava salva. Mas quase que eu não consigo salvar, então eu não garanto, tá? Não vou garantir pra vocês, porque o meu Instagram tá dando uma série de bugs hoje, né? Tanto que eu não tava nem conseguindo postar um vídeo que eu queria hoje, enfim. Então vamos lá. E aí, nessa época, aí eu fiz esse planner esse ano. Eu acho que era o ano de 2021, acho que era isso. E aí foi esse ano que eu fiz o meu primeiro planner. E aí eu entreguei, porque nos anos anteriores eu não tinha. Eu tinha um caderninho, como esse daqui que eu mostrei pra vocês. Aí eu montava, né? E os meninos eram bem pequenos ainda. Mas eu fazia um caderninho como esse aqui. Tinha alguma coisa ali, mas nem tinha, assim, nem todos os dias ia nesse... Eu falo que a vida Zeca Pagodinho, né? Quem aqui não vive a vida Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu não planejo nada. E ainda tem aquelas pessoas que enchem a boca pra dizer: eu não planejo nada, meus planos são os planos de Deus, né? Se até Deus planeja, né? Se até os nossos, como diz a palavra de Deus, se até Deus já sabe que o nosso fio de cabelo, né, vai cair, enfim, ainda mais, não lembro direito a frase aqui, já deu um branco. Eu falo que essa hora já não funciona mais. Enfim, se Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, imagina se Ele não planeja a nossa vida, né? Claro que depende muito da gente, das nossas escolhas, e assim também é o planejamento. Depende muito, como eu falei ali, às vezes a gente dá uma desviada no percurso, né? E aí eu fiz esse planner de acordo com a época que eu trabalhava, e esses benditos, esses policiais chegaram aqui, e aí eu mostrei o planner, comecei a conversar, explicar pra eles os benefícios do homeschool e tudo mais, né? E aí, pela graça de Deus, e aí eles viram, fotografaram, né? Eu sempre faço um relatório, coloco foto, né? Ali das crianças, do que foi feito no mês, tal. Principalmente fotos de socialização, tal. Eles foram embora, tiraram várias dúvidas também. Foram embora e graças a Deus nunca mais voltaram, né? A denúncia foi arquivada, graças a Deus, né? E espero que nunca mais voltem. Enfim, mas eu sempre falo que o meu planejamento foi crucial. Primeiro porque eu mostrei que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não estava perdida, eu soube dizer ali para ele cada coisa ali das crianças, o que cada um estava aprendendo. Eu mostrei muita segurança. Isso pode acontecer com todo mundo? Não sei, né? Já vi casos de mães super organizadas, e aí não dá certo, né? Mas a gente tem que fazer o melhor e a gente tem que tentar por todos os lados, né? Porque a gente não é criminoso, né? O homeschool é legal? Sim. E aí, esse planejamento, eu falo que ele me salvou, né? Então, desde então, eu nunca mais passei um ano sem ter o meu planejamento. Quando chega ali mais ou menos em outubro, tudo bem que esse ano eu atrasei bastante, porque eu fiquei
fiz outras coisas, enfim. Mas chega ali em outubro, eu já começo, né, a planejar o que eu quero para outro ano. Em janeiro ele tá ali já redondinho, porque além de ser uma segurança, é o seu diário de bordo, né? É o seu diário de bordo também, porque ele também serve para anotações, para acompanhamento, né? É uma espécie de uma avaliação também dos seus filhos, enfim. E também ele vai te trazer essa segurança de você saber onde você quer chegar. Opa, aqui eu tô me desviando, peraí que eu preciso retornar, porque se eu for por esse caminho eu vou me perder, né? Não que o planejamento ele tem que ser engessado, é aquilo e pronto. Não, né? Você coloca uma coisa ou outra, às vezes, né? Eu sou católica, aí às vezes eu enfio ali um dia de santo, às vezes tem, sei lá, São Padre Pio, e aí eu quero trabalhar sobre São Padre Pio, eu quero falar sobre a cidade dele. Então, nada me impede de enfiar isso aqui no meio do planejamento, né? Mas, se eu tenho um planejamento, eu sei para onde retornar em qualquer circunstância. Uma outra coisa também que aconteceu comigo, teve um ano, né? Quem tá aqui há bastante tempo sabe, eu tive uma crise respiratória, eu tive praticamente uma parada respiratória, fui parar no CTI, né? E fiquei internada, acho que quase 9 dias. Foi bem no finzinho da quaresma, ali na Semana Santa. E aí, eu tinha o quê? Um planejamento, né? O meu marido veio aqui, pegou o planejamento junto com a minha filha, as coisas, levou lá pra casa da minha mãe, que eles ficaram com a minha mãe e com a minha cunhada. E a minha cunhada e minha mãe, né, ali, minha cunhada principalmente, pôde auxiliou eles a fazer as atividades, porque tava tudo anotadinho, bonitinho, as páginas que eles iam ter que fazer, o tipo de atividade, só não tinha ali o planejamento semanal, né? Mas naquela semana eu já tinha feito, porque se eu não me engano eu passei mal na segunda-feira. E aí eu já tinha feito daquela semana, só da semana seguinte que não, mas também já ia ser a Semana Santa, então também não tinha tanta coisa a se fazer, mas mesmo assim meus filhos não ficaram esses 9 dias sem lição, porque eu tinha aqui tudo certinho para qualquer pessoa, mesmo leiga, assim como a minha cunhada, que não entende nada de educação, pudesse bater o olho e falar, essa página, essa lição que tem que fazer, essa atividade, né? Claro, o que ela não conseguiu, enfim, mas assim, a minha filha também pôde auxiliar os irmãos dela, já é mais autodidata, mais autônoma, então ela pôde auxiliar, isso fazem 2 anos, os irmãos, e aí deu tudo certo, né? Porque eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha algo ali para que qualquer pessoa que me substituísse, ela ia conseguir seguir aquilo que eu tinha deixado, assim como uma professora, que às vezes falta, né? Enfim, pega licença e ela tem tudo pronto, a outra professora assume ali e vai tranquilo onde aquela professora parou. Então o planejamento, ele sempre, no meu caso, em 2 momentos da minha vida, ele foi primordial, assim, sabe? Me ajudou muito, né? Uma das importâncias do planejamento é que ele vai te estabelecer uma rotina, né? Eu sempre falo aqui muito de rotina, ele vai te estabelecer uma estrutura, como eu falei, né? Você vai ter um começo, um meio e o fim. Você sabe que seu filho quais etapas que ele vai passando, né? Que como eu costumo dar muito o exemplo da língua portuguesa, porque a língua portuguesa parece que não, mas ela é bem certinha, né? Ela tem etapas, é como uma graduação de jiu-jitsu, sei lá. Você passou por aquela etapa, você vai para uma etapa mais forte, passou por aquela e vai para uma mais forte, né? É mais ou menos assim, então eu uso muito esse exemplo. Não tem como você pular etapa, não tem como você sair lá da alfabetização que termina ali, para quem não sabe, né? A alfabetização, ela não é quando o seu filho aprendeu, meu filho tá lendo ali, que bonitinho, já lê gato, já lê pato, tá alfabetizado. Não, ele não tá alfabetizado. Ele vai finalizar a alfabetização quando ele termina ali toda a parte da morfologia, né? Termina ali com a ortografia. Então, se o seu filho tá escrevendo bem, sem erros, ele está alfabetizado, né? Tanto que na BNCC diz que a alfabetização ela finaliza ali no 4º ano praticamente, né? Então deveria, né? Mas a gente vê que não é bem assim. Tem criança lá no 7º que não sabe ler direito, né? Aliás, tem no ensino médio que não sabe ler direito, infelizmente. E aí você terminou essa etapa a etapa fonética, aí você vem para a parte do letramento, que é a parte da morfologia, sintaxe e assim por diante, né? E aí você vai entrar no letramento. Só que para isso, você tem que saber o que você tá fazendo, né? Não adianta. Por isso que ontem eu bati muito nessa tecla de ficar pulando de galho em galho, de material em material, de complemento em complemento, né? Porque quando o produtor pensou no material, ele pensou começo, meio, né?
fim, né? Não pra você ficar enfiando um monte de coisa e aí faz aquela salada, nem seu filho aprende, aí você começa a ficar nervosa, aí parece que as coisas não tá indo, e o que vem na sua cabeça? Deixa eu enfiar logo na escola, porque eu não aguento mais esse homeschool, né? Eu tenho até um meme sobre isso. Então o planejamento, ele te ajuda a ter essa estrutura. Por exemplo, né? Aqui em casa, eu tenho meu planejamento ali certinho e tal. Algumas matérias, a gente saiu meio que tá de férias, né, essa semana. Mas algumas matérias as crianças já terminaram, algumas atividades eles já terminaram. Então, eles já estão fazendo, estão finalizando, porque eu planejei para terminar agora, né? Eu fiz ali tudo certinho, deixei algumas semanas, né? Por exemplo, que sempre acontece, como esse ano eu fiquei bem doente, tive dengue, recentemente eu tive uma amidalite bem forte, mas não impediu da gente conseguir finalizar o nosso semestre, porque eu tinha ali, sempre tive uma rotina bem pré-estabelecida. Não era aquela bagunça, eu não vou dar aula. Isso eu já vi várias amigas relatar, né? Eu não vou dar aula essa semana não, porque eu nem sei o que eu vou trabalhar essa semana, né? A gente já finalizou a apostila, ou meu filho já aprendeu isso, eu nem sei o que eu vou fazer, né? Então, muitas vezes acontece que isso, então você fica aquela bagunça. Então, quando você tem um planejamento, você tem essa rotina ali pré-estabelecida e ele te ajuda a ter segurança. E isso também traz segurança para a criança, né? Então, a importância de você ter essa rotina de planejamento, é importante você saber o que você está fazendo, por isso que eu falo também, e eu falei ontem, né, da importância de você ter um planejamento semanal, e a gente vai falar aqui novamente também, por isso, você tem essa segurança, você sabe o que você está fazendo, você não vai ficar perdido ali no meio da semana, o que eu vou fazer agora, que material que eu vou trabalhar agora, né, ou então correr o risco de ficar ali no português e na matemática, português e matemática. Passa um ano ali, português e matemática. Não que isso não seja importante. Eu acho que todo mundo que tá começando é assim, né? Você não consegue sair do português e da matemática. Mas quando você adquire essa segurança, você vai ver como as coisas fluem, sabe? Não fica aquele homeschool pesado, aquela sensação assim que, tá demais, assim, não tô aguentando mais, sabe? Não fica uma sensação de leveza. Você termina o dia ali, né, o momento de estudos, com aquela sensação de dever cumprido. Meu Deus, que legal, como foi gostoso hoje, né? Sei lá, falamos sobre o vulcão, fizemos um vulcão, e aqui eu mostrei, né, os cards pra criança. Tem mãe que não consegue, ela fica tão engessada ali que ela não consegue, por exemplo, trabalhar um card, né? Como que eu trabalho um card? Como que eu vou enfiar aqui e fazer um vulcão, sendo que eu tenho que seguir a apostila aqui, o que é o vulcão, né? Sendo que é muito mais prazeroso e importante para a criança ela fazer um vulcão ali, né, de argila, enfim, colocar ali o tal do bicarbonato, botar para explodir, né, do que ela responder o que é um vulcão, né, muito mais, ela vai aprender muito mais ali na prática. Ou esses dias também eu fiz uma experiência dos continentes lá com meu filho, né, que ia levando a água, enfim, até esqueci o nome, a deriva lá. E foi muito legal. Se você perguntar para ele hoje, ele vai lembrar, porque ele teve contato ali prático, né, de como funciona aquilo, né? Enfim, uma outra coisa que a importância do planejamento é que ele aumenta a eficiência do seu homeschool, né? A criança, como eu acabei de falar, ela aprende muito mais, né? Se você sabe o que você está fazendo, se você planejou, né? Como eu falei lá no início, como eu fazia lá na época da escola, eu já deixava tudo separado. Você quer fazer, por exemplo, eu dei um exemplo lá no grupo, né? De um planejamento para uma semana e tem um lapbooking para fazer. Só que aí beleza, chegou lá sei lá, acho que é na quinta-feira, tem um lapbooking para fazer. Só que você não comprou o material, já não vai fazer o lapbook, né? Então, se você tem esse planejamento, por exemplo, eu já planejo várias coisas lá no início do ano, vou lá no Armarins Fernandes aqui em São Paulo, tem um lugar bem bacana e barato para comprar. Vou lá na Marins Fernandes, compro já tudo que eu vou precisar, cartolina, papel cartão, glitter, guache, e tenho aqui. Uma coisa ou outra não tem, até papel pedra eu comprei esse ano, porque o ano passado eu quis fazer uma atividade com papel pedra, e acabou que eu não achei, fui numa papelaria aqui perto de casa, não tinha, né, e aí esse ano até falei, não, vou comprar uns 3 rolinhos aqui, se eu precisar,
Era na época do Natal e provavelmente eu vou precisar novamente. Ó, eu comprei lá em janeiro e é pro Natal. Ai, a Shopee já tá me chamando, tá vendo, gente? Eu comprei lá, hoje chegou um monte de coisa da Shopee aqui em casa. Depois eu mostro pra vocês. Eu comprei um monte de esses papéis já pra fazer o meu presépio ou alguma coisa que eu vou fazer no Natal lá no final do ano, mas já estão aqui, já está aqui. Por quê? Eu já sei o que eu vou fazer, eu já tinha um planejamento, já estava aqui, ó, né, planejado e no papel, né, então, você sente, a coisa flui, então eu quero fazer qualquer coisa, eu já tenho aqui os materiais, eu quero fazer, sei lá, uma pintura com aquarela, mas não tem aquarela, né, aí vai pedir na Amazon, aí já vai passar aquele dia e não sei o que. Ai, nossa, né, pros pequeninos, eu adoro fazer aquelas atividades, sabe? Por exemplo, tem um peixe, aí você dá papel crepom pra criança fazer assim, né? Isso trabalha tanto, gente, tanta coisa. A criança fazer assim com a mãozinha, sabe? Aí ela faz aquelas bolinhas de papel crepom e fica colando assim. Aí você não tem o papel crepom, aí você não tem outro papel. O sulfite nem dá pra fazer isso, tem que ser o crepom mesmo. Aí você não tem, né? Vai passar a experiência, vai passar aquela atividade legal que seu filho poderia aprender. Você tá falando com ele ali sobre os peixes, ele poderia estar fazendo um peixinho de bolinha de papel crepom, entende? Então, torna o seu estudo mais eficiente, mais gostoso, mais prazeroso, né? Enfim, né? Então, é muito importante você saber onde você quer chegar até nisso. Torna o seu estudo muito mais eficiente. E com um planejamento claro também, sem muita firula, sem muita frescura, né? Às vezes eu vejo um planejamento e falo, meu Deus do céu, acho que nem a pessoa que fez o planejamento tá entendendo, né? O planejamento não tem que ser uma coisa clara, objetiva. Olha, vou fazer ali um vulcão, né? Vou desenvolver tal objetivo com isso. Ponto, acabou, é isso, né? Então, ajuda muito. Também ele reduz o tempo, né? Reduz muito o tempo. Como eu falei, você tá perguntando qual o horário da aula das crianças, eu estudo pela manhã, a gente estuda mais ou menos das 9 ao meio-dia. Aí quando tem alguma atividade prática, eu gosto de fazer à tarde. Porque se eu começar a fazer qualquer atividade prática com eles, a gente se embola ali tudo. Então, eu sempre quando tem alguma coisa prática, como eu tô falando agora bastante do vulcão, por exemplo, se tem um vulcão pra fazer, como a gente fez ano passado, fica pro horário da tarde, né? Aí depois do almoço ali, depois que eu fiz alguma coisa em casa, aí eu sempre programo pro dia mais tranquilo, que é a sexta-feira ou a quinta-feira, né? Porque os meus 3 primeiros dias aqui da semana são bem corridos, então esse tipo de atividade eu sempre busco planejar nesses 2 dias que são mais tranquilos. Outra coisa também que o planejamento facilita, né? Ele facilita a questão da adaptação. Se não tá dando certo, você consegue readaptar ele, você consegue flexibilizar, né? Você consegue mexer as coisas. Opa, isso aqui, né, não precisa. Meu filho, por exemplo, sei lá, você colocou para estudar sobre os répteis, mas houve um momento ali que seu filho teve algum tipo de curiosidade, vocês sentaram ali um dia e falaram tudo sobre os répteis, estudaram sobre os répteis. Então, né, não faz mais sentido você estudar novamente, enfim, sendo que vocês já passaram por isso. Porque eu não sei se acontece aí na sua casa, mas às vezes aqui do nada, né, meus filhos pegam um livro aqui e vêm, mamãe, vamos ler isso daqui? E começa, né, a estudar, e a gente vai, pega enciclopédia, pega isso, pega aquilo, quando vai ver já fez um estudo bem profundo daquele tema, né? E aí não tem necessidade, eu vou dar uma pincelada, vou dar algum tipo de atividade só daquilo e a gente vai embora, né? E outra coisa, por exemplo, coisas de animais mesmo. Meu marido gosta muito de assistir aqueles programas de animais, às vezes eu pincelo assim, né, se tem alguma coisa, porque as crianças acabam que aprendem um monte ali e é um momento gostoso dela com o pai, enfim, deles ficarem discutindo, então eu deixo, né, sobre aqueles mundo animal, sei lá o que, como que chama aquilo, eu detesto, eu não sou muito fã de, meu bichinho é meu cachorrinho só, não sou muito fã dessas coisas de cobra, de peçonhenta, e meu marido gosta dessas coisas, e eu já não sou muito fã, não. Então, um planejamento, né, como eu até coloquei aqui, ó, reduz o tempo perdido, tentando decidir o que fazer e onde seguir, né, aquilo que eu falei antes. Gente, o que eu vou fazer hoje? Nossa, eu programei uma atividade, né, sobre, outro dia até uma amiga, amiga, você tem alguma coisa sobre a cobra aí fácil que eu tô estudando aqui, né? Então é mais ou menos isso, né? Quando a gente, e eu não a culpo, tá? Porque ela
ela tinha mudado ali a estratégia dela, tal, então ela estava recomeçando, mas se ela já tivesse o planejamento pronto, esse tipo de coisa não iria acontecer, né? Porque ela já teria ali atividade. Eu tô trabalhando aqui em casa aquela fábula da lebre e a tartaruga com meu filho. E aí eu já tenho as atividades todas prontas, né? Pra gente. Você tá perguntando da BNCC. Olha, eu consultei a BNCC, até porque eu sou pedagoga e a gente usa bastante, né? Usei bastante na época da escola. E a BNCC, ela é uma coisa, sabe? Ela liga lugar algum a lugar nenhum. Né? Se você pegar por exemplo, isso fica muito evidente, sabe aonde? Na matéria de história. A educação, ela tem como eu falei aqui, ela tem um começo, um meio e um fim, né? O que a BNCC faz? Ela é uma salada. É uma salada de coisas e uma salada de ideologia. Em história, tem um ano que você está aprendendo sobre os primeiros habitantes. Aí no outro ano, virou o ano, acabou. Ninguém aprende mais sobre os primeiros habitantes. Você tá lá na descoberta do Brasil. Aí tá legal ali a descoberta. Daqui a pouco você entra lá na Idade Média. Ou seja, a criança ela não aprende a ordem cronológica. Dentro da educação é a mesma coisa. Como eu tava da língua portuguesa, é a mesma coisa. Eu até falei aqui pra vocês, né? Primeiro a parte fonética, depois vem a parte do letramento, né, que é a morfologia, as 10 classes gramaticais. Na escola não é assim. Não é assim. É uma bagunça, uma salada, vai e volta, vai e volta. Aí a criança aprende, acho que no quarto ano, né, por exemplo, a morfologia, daqui a pouco de novo no sexto, daqui a pouco volta, né, fica muito evidente. E os livros e os materiais homeschool que seguem a BNCC, se você usa um material, existem alguns aí no mercado, você sente isso, parece que assim, eu já estudei isso daqui, né, parece que é a mesma coisa, tá falando ali todos os anos a mesma coisa, ou seja, a criança ela não aprende porque é tudo muito pincelado, né, jogado assim, no meio do nada, e não tem uma sequência. Ou seja, às vezes o professor de história tá trabalhando a Grécia, mas o professor de geografia tá trabalhando, sei lá, tá trabalhando o relevo do Brasil, né? Sendo que ele poderia estar trabalhando, né, um mapa da Grécia Antiga, ou você tá fazendo ali um passeio pela Grécia, onde ficava a Grécia, né? Onde é a Grécia atualmente, né? Enfim, poderia fazer todo esse passeio. Aqui é o Rio Nilo, né? Então vamos estudar aqui que lugar que fica a hidrografia da Grécia, né? Não faz isso, né? Então é essa bagunça. E aí a criança acaba que ela não aprende. Gente, se a BNCC fosse eficiente, o aluno chegaria lá ao terceiro ano porque ele passa 9 anos no sistema. Vocês têm noção disso? 9 não, tô falando 13 anos. Que é do quarto ano ali, né? Até o ensino médio. Na verdade, 9, 10, 11, 12, 13. Praticamente ele entra com 6 anos e sai com 17, quase 18. Então ele fica 13 anos no sistema e ele sai sem saber nada. Se a BNCC fosse tão boa, ninguém precisava fazer cursinho vestibular para passar. Inclusive, alunos de escolas particulares renomadas aí do Brasil. Todos fazem cursinho vestibular para passar. E quantos alunos homeschool terminam ali, deu seus 17 anos, fazem a prova, né? Fazem o vestibular, eu conheço inúmeros casos. Tem aí o daquela menina Elisa, tem a Júlia, né? Tem uma série de alunos. Tem um outro rapaz que acho que faz biologia. Tem uma série de alunos que, assim, terminou o homeschool, vestibular, faculdade, né? Ou seja, mostra que o homeschool ele é eficiente, né? Não precisa nem fazer cursinho. Ou então, muitos alunos até passam para universidades fora do Brasil, né? E aí você pega... Eu tenho parentes assim, né? Que estudaram em bons colégios, colégio particular, colégio renomado, e ficou 2, 3 anos ali para conseguir entrar, por exemplo, numa PUC, né? Fazer uma bolsa para uma PUC, que é uma faculdade particular até, né? Para você ver a diferença. Ou seja, isso mostra que a BNCC não funciona. Eu, particularmente, eu gosto de dar uma olhada assim, né? Porque se perguntar, a gente segue até qualquer coisa, né? A gente faz tudo que eles querem, né?
Até Paulo Freire a gente segue, se me perguntar como que é? Os esquerdistas, né? Mas o papel aceita tudo. Mas certa vez eu perguntei para um dono de um colégio católico como que ele fazia, né? Porque como eu trabalhei em escola, eu sei que sempre passa um supervisor, né? Ele vem saber, vem olhar, olha ali o projeto político-pedagógico da escola, enfim. E aí eu falei para ele, como que você faz? Aí ele disse assim, eles querem que a gente aprenda as múltiplas religiões. A gente coloca lá renovação carismática, Opus Dei, a gente coloca aqui a igreja católica mais tradicional, a gente coloca tudo, papel aceita tudo, múltiplas, as crianças estão aprendendo aqui várias facetas da religião, né, ele até brincou assim, mas ele falou, papel aceita tudo, mas a prática, né, é outros 500, então, beleza, a criança teria que aprender aquele conteúdo, ela vai aprender, ela teria que aprender sobre o movimento negro, por exemplo, ela vai aprender, tem um monte de santo aí negro, tem um monte de personalidade, né, negra que realmente teve influência, né, não é esse povo maluco aí. Então tem um monte de gente, tem que aprender sobre o movimento feminino, né, sobre grandes mulheres, tem Madre Teresa de Calcutá, tem, enfim, tem um monte aí, né, que a gente pode estudar sobre elas. Então, não necessariamente precisa, tem a Princesa Isabel, né? Não necessariamente precisa ser a Simone Simone de Beauvoir lá, né? A feminista morna, não precisa ser aquela Frida Kahlo, né? Tem várias mulheres que você... Então, a gente vai estudar, sim, sobre a importância das mulheres, né? Tem aquela mulher que foi pra Lua, né? Tem uma que criou várias mulheres que inventaram coisas, enfim, né? Então, a gente pode trabalhar essas coisas, mas da nossa forma, né? Como diz uma amiga minha, a gente, como que é? A gente usa o sistema para burlar o sistema. Eles querem que tenha, que fale sobre grandes mulheres, a gente vai falar sobre grandes mulheres. Eles querem que a gente fale sobre pessoas negras influentes, a gente vai falar, tem tantos santos, né? Para quem é católico, enfim, né? A gente vai falar, então pronto. Então ele falou isso e é bem verdade, né? A gente usa o sistema para burlar o sistema. Eles não precisam saber exatamente. É o que eu até falei. Uma pessoa foi denunciada e ela falou para mim, o que eu faço? Falei, não fica batendo nessa tecla de ideologia vai, né? Sempre por esse lado da boa educação, de que a educação tá ruim e tal, né? Então a gente usa o sistema pra burlar o sistema. Então, gente, a BNCC ela é tão fraca que eu garanto pra vocês que, tipo, no 4º ano, por exemplo, né? No seu quarto ano de homeschool, se você trabalhar corretamente, você já trabalhou ela inteirinha. Eu garanto pra vocês. Você já trabalhou os 9 anos, né? E ali na segunda etapa você vai trabalhar até o ensino médio. Minha filha, certa vez, foi o ano passado, né? Ela estava com 11 anos. Ela fez uma prova, né, pra ela entrar pra ela fazer saber onde ela estava em matemática. E aí, na época, o professor pegou e falou que ela tinha nível de crianças que estariam... Nível, não de criança, mas do conteúdo de 9º ano, sendo que ela estava no 5º ano, né? Pra vocês terem noção, né? Se você pegar uma criança nossa aí de 7 anos, tranquilamente, o nível que ela vai se equiparar mais ou menos ali é uma criança de 3º, 4º ano, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, porque o seu filho vai estar aprendendo outra coisa, né? Referente à BNCC. Nem os professores sabem, gente. Eu desafio vocês chegarem para um professor e falar assim, olha, eu quero... você falar um código, pega um código lá da BNCC e fala para ele, fala assim, o que eu tenho que aplicar aqui nesse código, né? Código BN, sei lá das quantas lá, aqueles códigos, não é isso não, gente. É F, N, aí tem lá a série e tal. Ninguém vai saber, não sabe. Eles não sabem porque vem tudo pronto, né? Esses dias eu até questionei com umas amigas minhas professoras, eu falei, vocês fazem planejamento? Ela, não, hoje em dia vem pronto e a gente só coloca ali em prática no dia a dia, né? Mas nem elas sabem, então não se preocupem com isso, sabe? Eu garanto pra vocês que a BNCC, ela liga a lugar algum, a lugar nenhum. Claro que você tem que ter ela, imprime bonitinho ali, deixa ali perto do seu planner, né? Pra acharem que você tá seguindo, dá uma olhada ali e tal, né?
mas não precisa seguir ela não. Eu garanto pra vocês que vocês estão muito além disso. Vamos voltar aqui pra gente não se perder tanto, né? Então, como eu falei, o planejamento, ele facilita, né, essa questão de adaptação e flexibilidade. E, por fim, né, ele promove também um sucesso educacional, né? Por quê? Porque você vai saber ali se você atingiu ou não aquele objetivo. Você sabia onde você queria chegar. O ano passado, eu tinha planejado para o meu filho, pra gente estar ali, ele tá finalizando, né, a parte da pré-alfabetização, vamos dizer assim, só que as coisas aconteceram muito rápido, né, por quê? Eu utilizei um método muito eficaz, que é o método fônico, né, e utilizei o método da professora Sandra Pugliese, que é o método das onomatopeias. E aí, o que aconteceu? O meu filho, ele leu antes do esperado, ele começou a escrever letra cursiva muito rápido, né? E aí, eu tinha planejado para utilizar o material da Valesca somente esse ano, de 2023. Só que eu falei, meu filho tá ok, né? Tô vendo que já dá pra ir, que ele já tá escrevendo legal em cursiva. Eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo, fazendo a apostilinha de babebe babu com ele, né? Sendo que ele já consegue acompanhar a formação literária. E quando foi mais ou menos ali em maio, ele fazia 6 anos em junho, né? Em maio eu já comecei a formação literária com ele bem devagar, né? Então comecei bem devagarzinho, a gente ficou praticamente de maio até novembro na mesma fábula, trabalhando ali a mesma fábula. Agora ele fez 7 anos, agora em junho. Eu fiquei com ele trabalhando a mesma fábula e trabalhando bem lentamente ali, mas foi que foi, né? Já esse ano, a gente trabalhou 2 fábulas no ano passado, já esse ano foi muito mais rápido, porque agora ele já escreve bem, ele já não demora tanto para escrever, já lê muito melhor, né? E não tinha por que eu ficar perdendo tempo, né? Então, se eu não tivesse um planejamento, eu teria me atropelado, eu não teria visto, né? Falando, não tem por que eu ficar perdendo tempo aqui ou querendo terminar a apostila, né? Eu vejo muito isso, falar, mas tem tanta coisa para fazer ainda na apostila. Eu não tenho isso, gente, que eu tenho de apostila aqui. Eu iniciei e vi que não era aquilo que eu queria, ou que meu filho já sabia aquilo, né? Eu poderia passar para um outro nível, porque às vezes também tem conteúdo, por exemplo, o conteúdo de 6º ano, né? Tava até falando isso com uma amiga minha, de matemática. O conteúdo de 7º ano, o início dele é basicamente uma revisão do que a criança aprendeu lá no 6º ano, né? Então não tem por que você ficar ali batendo na tecla, voltando, sendo que é uma revisão. Assim também, por exemplo, o conteúdo de 4º ano, né? É uma revisão ali do conteúdo de 1º, 2º, né? E 3º. Então, muitas coisas você já pode pular, você já pode passar pra frente, porque eu sou muito dessa opinião. Vi que a criança foi naquele conteúdo, eu não enrolo, eu não perco meu tempo. Né? Nossa, já tá ok aqui, vamos para a próxima etapa. Não está ok, a gente vai ficar aqui até aprender, né? Até aprender, não importa, tá? Como eu falei ontem, você não deve satisfação para... Olha aqui nos meus olhos castanhos. Você não deve satisfação para ninguém. Você não tem nenhuma diretora, você não tem nenhum coordenador. Você não deve satisfação para ninguém, só para você mesmo, né? Então, não tem esse negócio de, meu filho tá atrasado, ele não tá atrasado, porque ele tem 8, mas não aprende. Não, você só deve ter satisfação pra você mesmo. O importante é a criança aprender de fato, né? Sobre a letra cursiva. Então, eu tenho uma apostilinha que eu peguei ela na internet e eu usei essa apostila, porque ela vai trabalhar... O que é importante para a criança desenvolver, né? A cursiva? Ela tem uma boa coordenação motora. Primeiro que a coordenação motora você não desenvolve com papel. Se engana quem, fica aqui fazendo exercício de coordenação. Não, gente, coordenação motora se desenvolve subindo em árvore, pulando, correndo, né? Lembra umas brincadeiras que tinha do coelhinho sai da toca, que você coloca lá, ou um bambolê, ou giz, manda a criança. Então, coordenação motora você desenvolve dessa forma, né? E aí você desenvolveu bem a coordenação motora da criança, aí você vai passar para a coordenação motora fina, porque é importante ela trabalhar bem essa coordenação motora grossa, aquele movimento de pinça, sabe? De pegar, é bem importante, porque ela vai desenvolver firmeza, né? Na pontinha do dedo.
Então, mamães, não dê comida na boca de criança, deixa ela pegar no garfinho ali, tá? Principalmente, passou ali da fase da papinha. Eu nem fiz papinha, eu fiz o BLW, né? Mas tem mãe que gosta da papinha. Passou da fase da papinha, dá a comida lá pra criança, deixa ela se virar, deixa ela pegar, deixa ela... Porque isso ajuda muito, né? Infelizmente, muitas crianças, elas não desenvolvem a coordenação motora. Tem até uma amiga que ela é fisioterapeuta, e ela é fisioterapeuta de escola. Ela diz que ela foi trabalhar porque as crianças não estão conseguindo escrever, porque tem muitos movimentos atrofiados. Tanto de ficar aqui, ó, né? Às vezes a criança não consegue fazer esse movimento, né? Ela tem dificuldade porque tá ali com os movimentos atrofiados. Então deixa a criança a fazer, essa, como eu falei, a história do papel crepom, brincar com massinha, né? Essas coisas que usa a mãozinha é muito importante. Então menos papel, né? Principalmente para criança pequena, e mais atividades assim que são manuais. Isso é muito importante. Esse trabalho que a escola faz é bem bacana. Ele é bem bacana mesmo, porque se você vê a educação infantil, ela trabalha muito isso. Só que as mães homeschool eu vejo que tem uma ansiedade tão grande da criança aprender a ler, né, que acaba que pula essa etapa. E depois a criança acaba tendo bastante dificuldade na hora de fazer letra cursiva, porque esse tipo de trabalho é muito importante de fazer com a criança, né? Essas atividades que a gente acha que é bobinha, de colar ali as coisas, né, de separar feijãozinho, né, colar milho, né, essa época é bem propícia, toda professora faz, acolhe aqui o milho você dá desenha um milho, eu até fiz com as crianças já, desenha um milho e manda ela colar vários milhos ali, né, milho mesmo de pipoca, enfim, e as crianças adoram. Então, esse tipo de atividade. Depois, você trabalhou bastante essas coisas, aí você vai trabalhar aqueles traçadinhos assim, ó, aqueles assim, ondinha, né, aquele assim, onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, isso é bem importante, né? Você trabalha bastante isso com a criança, no caderninho de caligrafia ali mesmo, e eu posso até mandar essa apostilinha pra vocês lá no grupo, que eu usei com os meus filhos. E aí, depois, acabou essa etapa, aí você já passa pra letra cursiva, que você vai ver que ele tá com firmeza, né, na mãozinha, né? Depois você também trabalha, claro, né, antes disso você trabalhou ali a letra bastão. Primeiro a letra bastão, depois a cursiva. Não vão querer queimar etapas, porque senão a criança também não consegue, né? A letra bastão, ela prepara para a letra cursiva. Então, você viu que ela teve firmeza, não perde tempo também, viu, gente? Não perde tempo, já muda para cursiva, porque a letra bastão, ela serve somente para leitura, né? Nem a letra bastão, nem aquela letra imprensa. Ela só serve para leitura. Então, é importante a criança conhecer a letra imprensa, mas não é importante ela ela ter a grafia. A grafia importante mesmo é a letra cursiva, porque ela vai desenvolver uma série de habilidades. Não vou citar aqui agora, mas a letra bastão cursiva não. Primeiro a bastão, depois a cursiva, né? Eu não ensino junto. Eu mostro as duas, eu mostro os 4 tipos de letra para criança. Ela tem que conhecer os 4 tipos de letras. Conhecer, mas não grafar, né? Grafar é somente as duas. Você começa pela bastão, depois você passa para cursiva. A maioria dos materiais já fazem também acaba fazendo essa transição, né? Enfim, e a letra cursiva, tanto que você pode ver que as pessoas antigas, elas escreviam muito em letra cursiva, e eram umas letras bonitas, né? Eu tive uma tia que ela faleceu aos 83 anos, a letra dela era aquelas letras de convite de casamento, porque eles tinham caligrafia, né? Era uma caligrafia, tinha aula de caligrafia. E ela desenvolve uma série de benefícios para a memória, enfim, depois vocês pesquisem aí que vocês vão encontrar. Aí, voltando a falar aqui, né? Então, o planejamento, ele ajuda a ter esse sucesso educacional e também ajuda você saber se seu filho tá aprendendo. E aí, deixa eu correr aqui, porque a hora já se vai. E aí, a gente vai para a segunda parte, que é a parte da estrutura do planejamento. Como que tem que ser, afinal, se esse planejamento? Então, já pega papel e caneta, deixa eu tomar uma água aí, vocês já vão pegando que essa parte, ela é bem plástica, né? A gente vai falar, assim, como que você fazer um plano, né, de estudos ali efetivo. Primeira coisa que a gente começa a fazer é traçar o objetivo, né? A gente precisa saber qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Não tem como a gente fazer homeschool, gente, sem saber qual que é o objetivo. O que eu quero com o homeschool, né? Primeiro, eu sempre gosto de um objetivo geral ali, né? Do que eu quero
do que eu quero alcançar, qual que é meu objetivo, por quê, né, que eu escolhi fazer o homeschool, sabe por quê? Sabe aquele dia que seu filho tá ali aprontando, que você não tá aguentando mais, você tá cansada, que você fala, não, hoje eu vou mandar esse bendito pra escola, não quero mais, não aguento mais, né, sabe? Que você não aguenta mais, então, aí você vai lá no seu planner, você olha e fala assim, é por isso que eu decidi fazer o homeschool, é esse o objetivo que eu quero alcançar ao final ali dos anos de estudo do meu filho. Então é bem importante você ter um objetivo geral aí pra família, né? Eu sempre gosto de fazer. E objetivos, né? Aquela coisa de quando a gente vai fazer um plano empresarial ou qualquer coisa, ou um TCC para quem já estudou, de você ter objetivos, né? A curto prazo, ao longo prazo e ao ano. Como que eu faço isso, né? Eu gosto de dividir meu ano em 4, exatamente como a escola faz. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Ou seja, né, primeiro, mais ou menos, vai dar ali fevereiro, março, né? Meio de abril, depois abril, maio e junho, mais ou menos, né? Dá cerca de 2 meses e meio cada um. Então, eu gosto de dividir em 4, né? E aí eu tenho um objetivo para cada semestre, aí eu finalizo esse semestre, né? E o bimestre, aliás, e começo o próximo bimestre. Eu gosto de fazer assim. É necessário assim? Não. Né? Nos Estados Unidos mesmo, eles costumam muito fazer em 3. Lá são 3 termos, né? Até porque eles têm as férias deles são diferentes da nossa. É agora no meio do ano e são férias bem longas, né? Como a nossa aqui de dezembro, que é as férias de verão deles, então eles fazem diferente, né? E aí também na parte do inverno, eu acho que também eles param um tempo, não sei direito. Mas eu sei que lá é em 3 termos. E aqui eu gosto de fazer em 4. E aí eu vou traçando objetivos, né, a curto, médio e longo prazo. Então, o que eu quero alcançar no ano, o que eu quero alcançar nesse semestre, né, o que eu quero desenvolver. Por exemplo, a gente estava falando aqui de letra cursiva, né? Então, no primeiro semestre eu quero que meu filho desenvolva a letra cursiva. Agora no primeiro bimestre eu quero que o meu filho desenvolva, sei lá, que o meu filho aprenda, né, a multiplicar sem o uso dos dedinhos, por exemplo. Multiplicar não a somar sem o uso do dedinho, né, que ele consiga fazer cálculo mental. Então, tenha objetivos. Por exemplo, a curto prazo, o que eu quero que meu filho aprenda essa semana? Por isso que eu gosto de fazer aquele planejamentinho semanal, colocando o que eu quero atingir naquela semana, qual o objetivo, né? Não que isso daí você precisa exatamente colocar ali no seu planejamento da semana, mas o que eu quero que meu filho aprenda essa semana, o que eu quero que meu filho aprenda esse mês, né? E o que eu quero que meu filho aprenda ao longo do ano. Então, é sempre bom a gente fazer essa reflexão, né? Dos meus objetivos. Curto, médio e longo prazo. Sempre é bom porque a gente vai revendo se aquilo tá indo ou não. Eu já falei aqui da questão dos recursos. Primeiro, gente, a gente pensa no objetivo, a gente pensa o que a gente quer trabalhar com os nossos filhos. Tá aí uma coisa que a maioria não faz, né? E também não falam. Primeiro a gente faz isso e depois que a gente vai pensar no material. O nosso material, ele não eu sempre falo isso, assim, tem uma coisa que eu, até chegar aqui mais pertinho, que eu sempre falo. O material, ele não é o nosso ator principal, ele é o nosso ator coadjuvante no homeschool, né? O material, ele não é pra você ser engessada, ele não é pra você seguir ele de cabo a rabo. Alguém aqui até falou ontem, eu fico sempre pensando, ai, nossa, né, só quando eu tiver o material tal, só quando eu tiver o material X, né, só quando eu fizer o curso do fulano. Não, gente, o material, ele não é primordial. Quantas e quantas mães, assim como eu, já até falei aqui pra vocês, tem destaque aqui no meu Instagram, que eu comecei sem material. Eu comecei com o que eu tinha, com o meu caderninho. Quantas mães, né? Quantas mães são assim, ou quantas mães optam mesmo em nem ter material, em nem ter apostila. Então você não precisa de tudo, né? Invista mais em livros, em menos papel, sabe? Eu sempre falo isso. Então, o material, ele não é seu ator principal. Não é necessário você ter uma grande quantidade de material. Não é necessário você comprar as apostilas mais caras que tem aí no mercado, né? Então, primeiro você pensa no seu objetivo, você pensa no seu método. Que método que eu gosto? O método da Charlotte Mason, né? Qual material se aproxima?
esse método. Ah, não, gosto da educação clássica, né? Qual que é o material que se aproxima da educação clássica? Não, gosto da Maria Montessori. Nada contra, gente. Cada um escolhe um método que se sente melhor. Ai, nossa, eu gosto, né? Desse método. Existe método... um método certo? Olha, eu costumo dizer que não. O método certo é aquele que você faz ele corretamente, né? Não adianta você, na minha opinião, o melhor método de ensino é a educação clássica, mas não adianta você praticar uma educação clássica meia boca, sem dominar ela, porque você não vai ter grandes objetivos com ela. Então, se você acha que para você um método tradicional, um método ali muito parecido com o currículo certinho, né, como por exemplo o método Cidade de Deus, ou o método do Instituto São Carlos, né, ou entre outros assim, ou o método Alivia Bela, você acha que funciona para você, ok, né? Então vai naquilo que funciona para você. Nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para você. Eu já falei aqui para vocês, né? O material do Morcelli, por exemplo, é um material que todo mundo gosta. Todo mundo, não que eu não goste do material, inclusive eu tô até trabalhando a apostila com meu filho de multiplicação dele. Mas aqui em casa não deu certo, né? Eu tentei, eu tenho praticamente até o material do 4º ano dele, né? Eu cheguei a usar, mas não deu certo, não funcionou, né? Não ia. As crianças não começaram a ficar entediadas, não queriam fazer. E aí eu mudei de material e as coisas começaram a fluir. É um material ruim? Não. É um material... Nossa, né? Tenho críticas ao material? Não, só não serviu pra minha família. Tem um outro material também, da Priscila, né? Eu cheguei a comprar o material dela. Não serviu pra minha família. Não estava de acordo com os meus objetivos, com as minhas expectativas. Qual o material que eu me identifiquei? O da Valesca. Né? Eu me identifiquei porque eu me identifico muito com o professor Rafael Falcon e o material dela é baseado no estudo formação literária do professor Rafael Falcon, foi que eu me identifiquei para minha família. Mas isso significa que vai dar certo para a sua? Não sei, né? Então, é primordial que o método, ele te auxilia também a não perder esse caminho, né? Enfim, né? E existem vários métodos aí no mercado, né? E aí isso também é um assunto para outra hora. Então, é muito importante que você tenha os materiais como o ator coadjuvante, não o principal, para que você também não fique com aquela pressão, assim, quantas mães não fazem isso, né? Vamos, meu filho, vamos, você tem até, sei lá, né, tá aqui o TGB, por exemplo, ele é dividido em 4 bimestres, né? E aí ele termina, que é aquele material de matemática, né? É em inglês. Aí ele termina, aí tem uma provinha, aí tem o outro bimestre, aí termina, aí tem uma provinha, e depois tem os outros 2 bimestres, né? E aí, o ano passado, meu filho não conseguiu terminar. Então, não conseguiu, ficou para esse ano. Aí terminou, a gente começou a próxima etapa e tá tudo bem, né? Eu uso também eu não uso ele como material principal, mas eu faço algumas atividades ali do professor Silas, né? A gente tá há uns 3 anos com esse material do professor Silas, porque, como o meu estudo é baseado na formação literária, algumas atividades estão de acordo ali com o que eu vou usar naquele momento, outras não, outras eu vou usar daqui 3 anos, né? Aquele conteúdo, né? E aí, tá tudo bem, né? Porque eu não tenho que terminar aquela apostila naquele ano. Meu filho tem que aprender. Esse é o objetivo, aprender, né? Não é terminar a apostila, né? Não é fazer as coisas de qualquer jeito. O objetivo é que seu filho realmente aprenda, porque senão você tá imitando a escola. A escola não tá nem aí, né? O aluno vai pro... Quem aqui é professor, ou trabalha, ou conhece, né? Alguém que não sabe ler e tá lá no 4º ano, né? Eles só querem que passe. Para um professor conseguir repetir um aluno é uma burocracia tão grande que o professor prefere até passar aquela criança de ano, sendo que ela não tem possibilidade disso, né? Uma criança vai pro 4º ano sem saber ler, vai pro 7º, conheci já crianças no 7º ano sem saber ler, né? Ensino médio, quantas vezes? Outro dia, gente, perguntando qual que era a capital do Brasil, a pessoa não sabia responder no ensino médio, né? O pior foi aquela a menina, acho que no 6º período de medicina, não sabia qual que era a pressão arterial mais baixa e mais alta, enfim, né? Ela não sabia isso, sabe? Coisas assim que ela deveria aprender ali no 1º ano de medicina, né? Ela não sabia responder, para você ver os níveis dos nossos alunos, né?
Enfim. E a outra coisa importante é a seleção, né? Como eu falei agora, dos recursos. Também utilize recursos online, sabe? Eu não sou contra, né? Desde que sejam bem utilizados. Por exemplo, meus filhos fazem inglês com um material que ele tem um aplicativo de áudio. Também fazem um curso de latim com o professor Josair, que tem áudio e tem aulas gravadas. A minha filha faz matemática com o professor Vinícius, né, que é gravada. Ela também já fez com o professor Américo, é a mesma coisa. Era aulas, né? Então, quando bem utilizado, vale a pena. Tem aquele K Academy, tem um... Eu não vou lembrar o nome, mas tem um que os meus filhos amam. Uns desenhos bem rapidinho, que ensina várias coisas, assim, tipo, sobre a lua, sobre o sol, né? De vez em quando eu utilizo. Não é você deixar a criança também ali, esquecer ela, vai estudar aí, meu filho, né? Não, mas utilizar também, às vezes, esses recursos. Isso também não eu tô falando para crianças muito pequenas, tá, gente? Para as crianças maiorzinhas, né? Você utilizar esses recursos como auxílio mesmo, né? Enfim, tem várias e outras. Agora tem umas plataformas também que o pessoal tá fazendo, o próprio professor Américo mesmo, ele tem uma plataforma que tem vários tipos de disciplinas, né? É bem legal também. Então, utilizar esses recursos online ajuda bastante aí no seu planejamento, né? E a maioria também, às vezes, vem... por exemplo, o material de matemática, ele já vem o planejamento. Então, é uma ajuda e tanto, né? Já vem o planejamento daquele ano. E aí, a criação do cronograma, que ela é muito importante, né? Eu já mostrei pra vocês ontem. Então, ter um cronograma ali diário, né? Que é o... Nunca tá aqui os caderninhos do meu filho. o caderninho ali o plannerzinho da criança, né? Ou para você mesmo, que é o planner diário. O aplicativo de inglês, ele é de um livro que chama... Não vou lembrar agora, esqueci o nome. Esqueci o nome do livro, mas eu vou abrir o grupo, vocês me perguntem lá, porque eu esqueci o nome do aplicativo do livro. E aí, você ter esse cronograma diário, né? Que legal. E aí, então, é exatamente isso, né? Essa é a beleza, não se adaptou, a gente passa... pro outro, né? Aqui, as aulas da minha filha com o professor Américo era muito cedo. Minha filha tem uma dificuldade para levantar cedo, né? E as aulas eram ao vivo. E eu gostava que ela assistia ao vivo, porque senão acabava que embaralhava, né? E aí, o que acontece? Aí tava perdendo aula, não tava conseguindo acordar, era bem cedinho, acho que era 7 e pouco da manhã. E aí, eu optei pelo professor Vinícius que as aulas eram gravadas, né? Mas isso, não adaptou, passa. Não é que o professor é ruim ou que o material é ruim, não, só não serviu aquele método, aquele estilo pro seu filho. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. De repente, por exemplo, eu já tenho outro filho que madruga, 5 horas da manhã, tá de pé aqui, mamãe quer o meu lanche, né? E tá tudo certo, né? Ele provavelmente vai se dar muito bem, que ele quer tomar o lanche dele e já vem aqui estudar, né? Ele é muito estudioso. Já ela não, ela precisa acordar, ela é igual eu, precisa acordar, tomar o café dela, enrolar, arrumar o cabelo, não sei o que, aí tem que ficar 9 horas ela tem que começar a estudar, e tá tudo certo, né? Eu já tentei estudar aqui 7 horas da manhã, não deu certo, não fluiu, né? Eu, principalmente, eu não acordo, eu brinco que eu só acordo depois das 9, 10 horas, que como que é? Minha alma volta pro corpo, né? Porque de manhã eu não funciono direito. Então eu gosto de acordar, ficar em silêncio, ficar ali na minha, fazer minhas leituras, né? Fazer, enfim, minha meditação. Eu gosto de ficar zen de manhã. Depois que eu vou, né, ligar nos 220. E aí não tava funcionando, tava atropelando tudo, tendo que acordar eles muito cedo, né? E aí eu vi que esse horário das 9 horas era ideal, né? E aí às vezes passa do meio-dia, né? E eu sempre tenho comida pronta, então... ajuda bastante, né? Então, pra mim funcionou dessa forma, né? Então, é bem isso, né? Então, a gente tem que ver o que melhora, que funciona melhor para os nossos filhos. E aí, é importante, né? A gente ter esse cronograma diário, incluindo, né? Como eu coloquei aqui, tempo para o estudo, atividades práticas e também...
o descanso, né? É muito importante você ter o descanso, você ter essa questão de, aí, tá vendo? Tem criança que não consegue, não adianta, né? Ter aula cedo. Aí você imagina você enfiar essa criança na escola, gente. Eu tenho uma amiga que ela mora na rua do Pirueiro. E a filha dela entra às 7 horas. Só que ela, a primeira criança, o Pirueiro pega ela praticamente o quê? 5h30 da manhã, né? Que aí ele vai passar no bairro inteiro pra pegar as outras crianças. E a escola dela é tipo num bairro vizinho. A coitada, ela fica das 5h30 da manhã e ela estuda em período integral. Ou seja, ela vem chegar em casa, a menina, quase 8 horas da noite. Vocês acreditam? E aí você imagina se é uma criança dessa que não consegue. Gente, eu nunca gostei de estudar de manhã. Me deixa a madrugada inteira estudando que eu vou que vou. Agora, de manhã, eu tenho muita dificuldade. Parece que eu não funciono, sabe? Não liga. Eu até levanto cedo, mas eu tenho que ficar... meu marido fala que eu levanto no mau humor. Que aí eu sou colérica de manhã e depois eu viro sanguínea, né? Mas eu não consigo, assim, eu sempre tive muita dificuldade com isso de ser essa Silmar que vocês estão vendo agora de manhã. Então eu prefiro ficar na minha e tá tudo certo, né? A gente tem que respeitar isso na criança também. Não funciona, a gente tenta outro objetivo, né? E aí é importante a gente também ter, eu já vi também mães que a criança fica estudando ali o dia inteiro. O dia inteiro a criança... eu também adoro estudar de madrugada, adoro fazer as coisas de madrugada sem ninguém aqui. Mamãe, o fulano me bateu. Mamãe, o fulano pegou não sei o quê. Eu detesto, né? Que eu já tenho um pouco de dificuldade de me concentrar. Então, quando é de madrugada, vai que vai, né? Meu marido até briga comigo, porque às vezes eu quero, tipo, o dia tá raiando e eu tô ali ainda ligada no 220. É só tomar uns café aqui que vai que vai. Enfim. Então é muito importante você ter esse diário ali com um cronograma certinho, né, para as crianças. Outra coisa, gente, preciso finalizar aqui que já tá dando quase 1h30 de live. Depois a importância de você definir, né, o planejamento semanal, que você vai trabalhar, as matérias. Eu gosto de ter isso daqui, ó, um cronograminha assim, ó. Eu faço para as crianças aqui de estudo, né, com as matérias. Apesar de eu trabalhar a formação literária, na formação de literária a gente não tem muito bem essas matérias definidinhas, tal, né? Mas eu gosto de ter porque fica mais organizado, né? Essa questão. Vou fazer sim. Vou fazer uma live sobre organização depois. Eu tenho algumas, mas são bem antigas aqui. E eu nunca mais tinha feito live. Fazia tempo que eu não fazia live. Mas eu vou fazer sim. E aí, eu gosto de ter essa... organizado ali, sabe? Um cronograminha, não que, beleza, tá aqui, ó, história, ciências, latim, né, que eu vou trabalhar assim em caixinhas. Não, eu gosto de... Eu tava sumida um pouquinho, mas voltei agora, gente, voltei pra ficar. Eu gosto de fazer, eu gosto de ter, assim, uma previsão mesmo deles. Terminou uma lição, né, vai pra outra, mas meio que é tudo interligado ali, né? Então, eu gosto de ter essa tabela ali com a rotininha deles. E aí, eu gosto também de fazer um planejamento mensal, né? Isso eu sempre faço, o que eu vou trabalhar, o que eu vou precisar. E também, se precisar adiantar alguma coisa, né? Precisar comprar alguma coisa, você já tem ali, né? E a questão da avaliação, né? Eu gosto de todo mês fazer um relatório. Eu tenho aqui no planner, não vou mostrar pra vocês, né? Porque tem coisas pessoais, mas... Deixa eu pegar aqui um que não tá preenchido. Por exemplo, agosto. Aqui eu gosto de colocar aqui é de agosto, né? A anotaçãozinha ali do que eu quero. Aí eu faço esse, que é o planejamento do mês. O que eu vou fazer durante o mês. E esse é um para cada filho. E depois, no final, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Aí tem uma avaliação. Deixa eu pegar aqui. Anotação. Aqui. A avaliação. Aí eu faço uma avaliação, né?
do que foi desenvolvido, do que ele aprendeu, quais foram as dificuldades. Eu gosto de fazer isso, não é obrigatório, mas eu gosto de ter essa avaliação. É como se você fosse uma espécie de um relatório, né? E aí lá no final do ano eu faço um relatório do ano ali, eu gosto de fazer por semestre, na verdade, né? Do que foi trabalhado ali no ano para arquivar, né? Então, isso é uma forma de uma avaliação, como a escola faz ali. E aí, aqui as fotinhos, né, que eu vou colocando aqui. Aí eu imprimo e coloco aqui. Das atividades do que a gente realizou. Então, é bem importante a gente sempre estar avaliando o progresso, né? Se tá dando certo, se não tá... Nossa, não vai dar para eu avançar aqui na multiplicação, porque eu vi que meu filho tá com dificuldade, né? Então, vou ficar aqui, né? Não vou pro próximo passo. Então, eu posso estar ali mexendo no meu planejamento. Eu gosto de fazer planejamento, inclusive, a lápis por causa disso. E aí, agora, umas dicas de algumas ferramentas, né? Então, eu já falei aqui o uso do planner, né? Ou agenda, ou caderninho, como queira, né? Eu faço esse planejamento aqui para facilitar. Tem gente que gosta de agenda digital. Eu não consigo, eu já tentei usar o Trello para fazer o planejamento lá no comecinho, mas eu não consigo. Eu preciso estar com... Aqui, ó, abrir, olhar, ver, né? O que... pegar aqui, por exemplo, né? Tá aqui anotadinho, bonitinho. Eu gosto de ter isso daqui. Tô aqui, olhei, né? Vi. Então eu gosto de ter o papel, né? Tem gente que gosta. Tudo bem que dá pra você imprimir também, tudo isso. Mas eu não gosto, né? Eu gosto de ter ali o papel, né? Alguns advogados até aconselham você escanear isso daqui ou digitalizar, né? Enfim. Mas eu gosto de ter o papel para eu sempre estar olhando. Opa, aqui, né? Não vou comprar o material da Via Bela, não, porque não tá aqui, não. Né? Não é a hora de usar ainda aquele material. A não ser que o material tá uma mega de uma blaster promoção, que tá 40% de desconto, 50%, e aí você compra e deixa guardado lá. Tem alguns materiais aqui assim, né? Que eu sei que eu vou precisar lá na frente, mas tava uma promoção, eu sei que essa promoção não vai voltar mais. Então, aí compra, mas se você não vai usar, não fique comprando material à toa. Depois também, né, se você quer fazer agenda digital, se você quer fazer um Excel, fica aí a seu cargo, o que é melhor pra você. Gente, não é porque eu faço assim que você tem que fazer, não é porque a outra faz no Excel que você tem que fazer, não é porque a outra faz no Trello que você tem que fazer. Faça o que é melhor pra você. Tem gente que nem gosta de planner, prefere um caderninho. Tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é pôr esse planejamento em prática, né? Isso que é importante. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não sou o tipo de pessoa que fala tem certo ou errado. É o que funciona pra você. Se tá funcionando pra sua família, é o melhor, entende? É o que é o melhor a se ter, a fazer naquele momento, né? Talvez lá na frente você mude de ideia, talvez lá na frente eu mude de ideia, que eu resolvo fazer digitalizado. Inclusive, o ano que vem eu vou lançar o planner, ele vai ter a versão digital também, porque muitas mães reclamam assim, eu não consigo, eu não gosto, eu gosto de digitar tal, né? Eu já gosto de imprimir digitado, então a gente vai ter essa versão também, ó, que é a notícia de última hora, né? E aí tem aplicativos, como eu falei, o Kakadami, né? Eu até coloquei o Duolingo, mas eu já mudei de ideia, porque eu vi umas coisas no Duolingo para inglês, então não é muito legal, né? Mas tem uma série de coisas que você pode usar. Agora tem 2 aplicativos educacionais que é para planejamento, eu não lembro o nome, mas eu sei que tem 2, acho que meu Homeschool e tem um outro, né? Para quem se adapta também, tá tudo certo, né? É ótimo, parece que dá pra você colocar foto, enfim, tá tudo certo. Você ter esse planejamento assim também. Enfim, tem materiais, por exemplo, que você nem precisa, né? Você ter dessa forma, por exemplo, quem usa Cidade de Deus já tem tudo prontinho lá. Você só vai fazer ali umas adaptações, né? Tá tudo certo também. É o que é melhor pra você, né? É o que eu sempre falo, o que serve pra sua família. Aí a importância de você buscar sempre conhecer mais métodos de ensino, você estudar, que é muito importante. Não é só você fazer um planejamento bonitinho ali. Você precisa estudar, você precisa melhorar, você precisa buscar, né? Existem livros como o da Susan Bauer, tem esse amarelinho aqui também, que eu gosto bastante dele, que ele é bem resumidinho. Esse daqui, ó. Tem um outro, esse daqui, né? Que eles falam que é a Bíblia do Homeschool, meu é todo marcadinho. Esse daqui, da Susan Bauer.
Tem um outro que eu tenho, que tá lá no meu quarto, que eu também uso muito ele. Tem livro, uma série de livros que eu tenho aqui, ó, que ajudam muito. Esse aqui é mais para quem faz a formação literária, né? Que ajuda muito, didascálico, enfim, uma série de livros que vai te auxiliar nisso também. Então é importante você ler, você estudar, né? Buscar. Então isso é bem importante, que vai te auxiliar também, gente. Uma coisa que a mãe homeschool tem que fazer até o filho dela terminar ali, chegar nos seus 16, 17 anos, é estudar, gente. Não tem pra onde correr, não existe isso, né? Outro dia até o professor João fez uma brincadeira de um rapaz, mas nossa, ele leu tudo isso daqui. Não, mas eu não quero ler, não. Eu quero ter o conhecimento que você tem, mas não quero ler tudo isso daqui, não. Não tem como, não. Falo pra vocês, não tem como, né? E a questão também de um ensino personalizado. Vou dar um exemplo. Seu filho, por exemplo, ele é igual eu. Eu não sou chegada, nunca fui chegada na ciência. Nunca fui. Sabe aquela matéria que... Vai, porque eu não gosto de bicho, não, gente. Eu não gosto de... Deixa os bichos lá no lugar dele, deixa as cobrinhas lá, né? Só gosto do cachorro, só o cachorro. Né? Deixa o bichinho lá no lugar dele. Eu nunca gostei, assim, como meus filhos, eles gostam e ficam vendo. Eu não gosto nem de olhar pra bendita da cobra, né? Tá tudo bem, né? Seu filho não... Você viu que seu filho não é tão ligado assim, mas ele é apaixonado pela geografia. Nossa, quando você tá ali falando dos gregos e do Egito, né? E da vinda de Jesus, e, nossa, o descobrimento do Brasil, né? A criança, você vê que ela viaja naquilo. Investe nisso, né? Pincela ali, ela não gosta da ciência, pincela a ciência, dá ali o básico do básico, e tá tudo bem, ela não precisa aprender, talvez ela nunca vai, né, como eu, por exemplo, eu não vou usar mais muita coisa da ciência ali, né, eu digo da matéria ciência, né, pra mais nada, né, então eu não quero saber quantas pernas tem a aranha, quantas pernas tem a formiga, eu não quero saber, me deixa em paz, né, me deixa aqui com a minha história, a minha língua portuguesa, que é o que eu sempre gostei, né? Geografia é outra coisa que eu também nunca fui muito fã, não, né? Mas você vê que seu filho é apaixonado ali por mapa. Eu tenho um filho assim, ele gosta, tem 2 mapas, um aqui e outro aqui, né? Ele fica ali horas e olha os rios e fala e não sei o que. Você perguntar pra ele sabe tudo, né? E ele é muito ligado a jogo de futebol. Então, nossa, porque o time, não sei de quem lado, não sei das quantas. Aí tem um jogador agora do Palmeiras que foi pra um time, ele tava falando, foi pra esse país aqui, Ender, que sei lá o que, foi pra esse país aqui, tá aqui nesse país, e não sei o que, né? Então, essa criança gosta, investe nisso. Mas você viu que, por exemplo, já de história, ele não é muito chegado. Então, a gente pincela aquilo, né? E dá aquilo que a criança quer, porque talvez vai ser a profissão dela. Eu sou muito a favor disso, sabe, gente? Não ficar, como é que fala? Massificando a criança, sendo que não é uma coisa que ela gosta, não é uma coisa que ela domina, né? Então você pincela, claro, para ela ter o conteúdo, ela saber daquele conteúdo, e aí você explora aquilo que ela gosta, né? Que vai ser prazeroso também, tentando sempre utilizar, né? A questão da matemática, ela é um pouco meio que minha professora de matemática que falava, né? O pessoal não gosta de matemática, vem pra pedagogia achando que não tem matemática. Chega lá, você tem estatística, você tem educação aplicada a matemática, pelo menos na minha época era assim, né? Cheguei lá um monte de matemática. Meu Deus do céu, por que eu quero aprender estatística? Pra que eu quero saber estatística? Já aprendi lá no ensino médio, né? Enfim, mas matemática é um problema sério. Geralmente a pessoa não gosta de matemática porque ela não aprendeu. Aqui em casa eu tive um problema com a minha filha, né? Ela estudou até o 3º ano, a aluna nota 10. Parabéns, mamãe, sua filha nota 10, não tenho reclamação. A única coisa que ela fala demais, como boa sanguínea, né? Que ela fala demais. Beleza, né? Mas quando veio pra prática no homeschool, gente do céu, tantas lacunas. Minha filha, sabe, que a criança não... fala pra mim a tabuada do 2. 2 vezes 2, agora quanto que é 2 vezes 3? Não sabia, sabe? Não conseguia pensar, assim, não sabia fazer cálculo mental. Pegamos o material do Morcelli, aquele números ligados, voltamos lá atrás, pegamos o tabuada, o multiplicação. Eu fiquei acho que uns 2 anos com ela só nesses 2 materiais, né? Ela já estava no 3º, fiz a apostila de 1º ano, de 2º, e aí
ela deslanchou. Hoje ela gosta pra caramba, é uma das matérias assim, que ela mais gosta, ela não reclama, sabe? E era uma criança que falava que odiava matemática, pra vocês terem noção. Ela, ai, nossa, mamãe, eu odeio, não gosto. Mas é porque ela não tinha aprendido, ela não sabia, né? A partir do momento que ela aprendeu a ter gosto e ver que a matemática é muito prática, né? E aí, nossa, eu entendo, pronto, acabou. Acabou isso, né? Talvez também tem que ver se não é essa questão de ter problemas com a matemática, e aí você não vai gostar da matemática nunca mesmo, né? E assim com outras disciplinas também, né? Se teve um mau professor de história, um de geografia, provavelmente, e esse foi o meu caso também. Provavelmente você não vai gostar tanto dessa matéria. Então é importante você ter um ensino personalizado para aquela criança de acordo com os gostos dela, né? Outra coisa, né? Você também tem uma rotina flexível. Eu acabei de falar aqui que eu vejo que meus filhos ali, se eu começar muito cedo, eles não vão bem. Diferente quando eu começo às 9, né? Já acordaram, tomaram café, brincaram um pouquinho, né? Deram uma corridinha, gastaram um pouquinho de energia. Vem estudar, que é uma maravilha. Agora, se eu pego ele, vem todo mundo sonolento, meio ranzinza, né? Então, aqui em casa não funciona. Então, você ter essa rotina flexível ali, de acordo com as características da sua família, da sua criança. Se é uma criança que gosta de acordar cedo, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então, a gente tem que respeitar isso também. E ter tempo de qualidade, né? Sempre buscar, tem que também colocar isso no planejamento, sabe? Fazer umas coisas legais, tempo de qualidade com as crianças, fazer atividades práticas, às vezes que envolvam o papai. Vamos fazer aqui uma experiência, vamos fazer um lapbook em família, né? Eu sei que às vezes é difícil, aqui em casa é praticamente impossível, porque meu esposo sai muito cedo e chega muito tarde. Mas, por exemplo, eu tô querendo ir na Rota do Vinho, que a gente estudou aqui sobre vinícolas e o processo do vinho e tal, e eu queria muito levar meu filho. Aqui em São Paulo tem um bairro que chama, uma cidade que chama São Roque, e lá tem a Rota do Vinho, então eu tô querendo muito. Tá, já vou envolver o meu esposo, né? Então, é bem importante também envolver ali o pessoal da família, isso mesmo, é São Roque. Outra coisa, sempre tá conversando com a criança, principalmente quando ela é mais velha, o que ela tá achando, se ela tá gostando, né? Não é você também ai, filho, o que você tá achando da matemática? Não, mamãe, não quero fazer matemática. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem não, tá? Você vai fazer e pronto, acabou. Né? Aqui a gente é radical. Não tem... Sempre tá ali também vendo com a criança. Tanto que com os meus mais velhos, eu gosto de montar o planejamento junto com eles. Assim, chamar eles, falar, ai, nossa, tá vendo essa atividade que a mamãe planejou aqui? O que você acha? Você gostou? Você prefere essa ou essa, né? Aí vai, sei lá, vai pintar uma raposa. Você prefere pintar essa raposa ou essa raposa, né? E eu sempre gosto de trazer eles para mais perto, mostrar o planejamento, chamar eles aqui quando eu tô fazendo. Olha aqui o que a mamãe planejou para essa semana, sabe? Então é bem legal. Eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, eles se sentem mais... o sentimento de pertença, né? É meu, é pra mim, olha o que a minha mãe tá fazendo, né? Olha a dedicação. Eu posso opinar também, né? Não é simplesmente faz isso daí pronto, né? Não, então eu gosto assim, eu não tô dizendo de matérias ali, português, matemática, mas assim, quando é essas coisas mais que dá pra você fazer, lapbook, filho, você quer fazer um lapbook, né? Vamos ver aqui um modelo, né? Vamos procurar figuras. No começo do ano a gente fez um sobre os primeiros habitantes, aí eu vim aqui com meu filho, a gente procurou figuras, aí ele montou um mapa mental, foi bem divertido, né? Vamos montar planetas, né? Vamos procurar aqui figuras pra imprimir, pra cortar, enfim, né? E aí dá pra você fazer uma série de coisas e trazer a criança pra participar com você no planejamento, e também falar pra ela, né? Tem alguma coisa que você queria estudar esse ano, quando mais velho, né? Porque como eu falei, o planejamento, você não deve satisfação pra ninguém. Então, se a criança quer estudar alguma coisa, bora estudar aquilo e tentar adequar ali, né? Mostro sim. Lá no grupo, eu mandei um modelo de um planejamento semanal e ele tem um modelo de lapbooking. Mas depois eu mostro um que eu fiz aqui recentemente com meu filho. Enfim, né? Então, ter esse feedback regular. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta pra tá fazendo? Porque é isso, né? É o que eu podia falar sobre planejamento, enfim, de maneira mais prática e aqui de acordo com a minha vivência.
É isso, é no grupo de no grupo de que tá escrito, porque tem 200 grupos com a minha cara lá. É no grupo que tá escrito o do caos lá, transforme o seu caos. É aquele que eu mandei hoje, né? Esse planejamento. E aí, né, pra finalizar, né, se vocês tiver alguma dúvida, pode mandar também. Eu vou abrir o grupo lá, tá? Até melhor vocês mandarem lá no grupo. E aí eu também vou deixar novamente a live. Coloquem aqui, né, o feedback de vocês. Ontem ninguém foi, né, gente? Poxa vida. Não, foi a Joyce. A Joyce foi lá. Coloque lá o feedback pra mim, se vocês estão gostando, se não estão gostando, né? O que chamou mais atenção, né? O que você aprendeu no dia de hoje. Isso me ajuda bastante aqui, porque o senhor Zuckerberg tá meio bravo comigo. Ele não tá entregando meus conteúdos, não. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu andei falando umas coisas que eu não devia outro dia. E o senhor Zuckerberg, que eu não devia, não, que eu devia. Porque é sempre assim, né? Quando a gente fala o que deve, aí ele bloqueia. Se eu falar o que não deve aqui, tá tudo certo, né? É sempre assim. E aí eu falei sobre a importância do planejamento, né? A estruturação de um plano de ensino e ferramentas e dicas práticas ali do que eu faço e o que dá certo aqui pra mim. E aí, gente, é isso, né? Amanhã a gente vai falar sobre a manutenção da motivação no homeschool, que também é algo assim que pesa tanto pra mãe quanto para as crianças, né? Como se manter motivado, né? Porque no primeiro ano depois tem horas que o desânimo bate tanto pra gente quanto pra criança, né? Então eu vou dar várias dicas de como se manter motivado e amanhã eu vou falar uma coisa bem legal pra vocês. Então eu quero todo mundo aqui. Gente, convide as amigas, chamem as amigas do homeschool, falem aí no grupo. Eu falei muito sobre isso, né? Eu não sei se você estava aqui ontem, mas eu falei muito sobre isso, como planejar a rotina da casa. Ontem foi mais voltado a isso, né? A rotina de estudo das crianças, enfim. Eu falei muito sobre isso. Eu vou colocar alguns modelinhos lá no grupo também. E lá eu mandei também, gente. Eu mandei um planner lá, né? Lembra que eu falei ontem do meu caderninho? Eu mandei o modelo digitalizado daquele caderninho lá pra vocês, né? Lá no grupo, que é só imprimir o que serve ali pra vocês. Inclusive tem cardápio, tem dica de cardápio, tem dica de compras, tem uma série de coisas bem legais lá, que é um planner da mamãe, né? Então vai ajudar bastante pra quem tá com essa dificuldade de organizar. Mas assistam a live de ontem. Quem não quiser assistir aqui pelo Instagram, eu salvei ela lá no meu canal do YouTube, porque lá, pelo menos, se você quiser colocar mais rápido, se você quiser parar, né? O link do grupo tá lá na minha bio. Quem quiser entrar, o link do grupo tá na minha bio. E aí, pra quem não tava ontem, é só me pedir que eu encaminhe os materiais. Daqui a pouquinho eu abro lá o grupo, né? Eu encaminho o material pra vocês. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Deixem os feedbacks de vocês, que me ajuda muito mesmo também a melhorar, né? Claro, a gente sempre tem que melhorar. Sempre tem que buscar, né, ser melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Foi incrível, gente, a live, né? Desculpa aí que eu tô ficando até meio rouca, que eu falo bastante, mas espero ter ajudado bastante, espero ter clareado aí a parte do planejamento. A gente vai continuar conversando lá no grupo exclusivo, eu vou trazer mais dicas. E lá é legal que eu posso fotografar, eu posso mostrar algumas coisas pra vocês, enfim, né? E a gente pode trocar essa experiência lá. Então eu vou deixar aberto lá mais ou menos até meia-noite, e depois eu fecho, né? Porque aí todo mundo vai dormir. Quem já estiver indo dormir consegue ver amanhã, tá bom? Então vamos pra lá pro grupo, a gente continua o nosso bate-papo. O link tá na bio. Posso colocar assim os livros que eu falei. E aí a gente continua o nosso papo lá. Muito obrigada, gente. Agradeço vocês de coração. E espero vocês aqui amanhã, às 8h30 da noite, pra gente falar sobre essa questão da motivação, né? E aí amanhã a gente tem bastante coisa legal pra falar, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa noite a todas. E até amanhã. E amanhã convidem mais mamães, tá? Que aí a gente vai finalizar e aí a gente só vai voltar domingo, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.